Oi, pessoal, boa noite! Última live da campanha Mulheres que Movem o E-Commerce está começando. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, como tantas outras que passaram por aqui. Outra mulher empreendedora, outra mulher que entende de negócios, que vai conversar com a gente, que vai trazer muitas dicas. Hoje a gente vai falar sobre a jornada do empreendedorismo. Então eu imagino que muitos de vocês vão se identificar com a história dela e com as dicas que ela tem para trazer para nós, né? Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que está entrando aí. Quem puder entrar e disser se está ok, o áudio, a imagem. Sei que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando desde o início da campanha. Obrigada a todo mundo que está acompanhando essa campanha sendo encerrada hoje com muito aperto no coração, porque a gente amou produzir todo esse conteúdo para vocês. Esse mês cheio de lives, né? A gente teve 2 lives por semana, não, 3 lives por semana, né? Eu e a Karine, gerente do CS, a gente se dividiu entre as lives e trouxemos aí grandes presenças do empreendedorismo feminino, né? Trouxemos espaço para as mulheres nesse mês. Não só homenageamos, mas deixamos elas falar, contarem suas histórias, suas trajetórias. É até interessante para quem ainda não viu, a gente tem muitos relatos de clientes nossas no IGTV e no YouTube, né, que enviaram suas histórias pra gente, e a gente postou. Ficou bem legal, ficou bem interessante de conhecer as histórias das nossas clientes, que também são empreendedoras, né? Então, recomendo vocês assistirem, quem ainda não viu. E hoje a gente vai falar com ela, Micaela Ferreira, para fechar com chave de ouro a nossa campanha. Ela é uma mulher muito fera, muito incrível. A gente, assim, ó, desde o início a gente pensou, a gente tem que convidar ela para vir participar da campanha, e graças a Deus ela aceitou o convite, vai encerrar hoje a campanha com chave de ouro, eu tenho certeza. E para quem não conhece, então eu trouxe aqui um breve resumo da história dela, tá? Então a Micaela, ela já viveu muitas transformações na vida, sendo a mais recente o divórcio, seguido de uma transição de carreira, mudança na vida financeira e transferência de cidade, tudo isso no mesmo ano. Após ela perceber essa transformação que estava acontecendo na vida, ela sentiu a necessidade de recomeçar com o que tinha em mãos, coragem. Com poucos recursos financeiros, apenas uma pequena reserva, ela começou um desafio e um processo de recomeço. Fez escolhas dolorosas, né? Como encerrar atividades profissionais como blogueira de casamento, que era o assunto que ela conversava, que ela produzia conteúdo. E hoje ela já tem produtos e ela já tinha projetos consolidados, equipe estruturada, carteira de clientes. Não quero contar tudo aqui, eu acho que eu vou deixar para ela contar porque tá bem completo aqui. Mas para resumir, então, vamos ver o que acontece nessa história dela, tá? Que eu também fiquei curiosa, mas eu vou deixar como Londres, Paris, Frankfurt, e sempre com a temática voltada para o desenvolvimento das mulheres empreendedoras. Então, muito legal, ela já fala com mulheres empreendedoras, e eu acho que hoje ela vai ter ainda mais para contribuir com a gente. Então, vamos lá, né? Vamos conversar com ela, vou convidar ela para cá. Deixa eu chamar a Micaela. Cadê? Tô empolgada para falar com ela, gente. Parece que vai dar um papo bom aí. Então, deixem suas dúvidas sobre empreendedorismo, até sobre ser influência, né? Porque eu acho que ela trabalhou muito tempo com isso, né? Com o blog que ela tinha, né? De mulheres casadas, enfim. Então, eu acho que vai fazer todo sentido. Oi, Micaela! Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo? Ah, sim, estamos te ouvindo desde o início. Ai, que bom, porque eu não tava ouvindo. Eu tô numa gambiarra aqui, ó. Um fone, um outro fone, não sei como é. Não entendo muito, não sou muito boa, assim, de tecnologia. Tem uma pessoa aqui responsável por isso que tá aqui, me dando assistência. Meu irmão é fera. Mas então, que bom estar aqui conversando Legal. com vocês. Coloquei até uma luz roxa para ficar bem de mulherzinha. Ai, eu adorei, já é a cor da campanha, né? Que é roxa também. Muito Por isso legal, que eu muito coloquei. legal. Arrasou, Mica. Mica, eu tava começando a contar a tua história, mas tava tão completa aqui que eu falei, olha, eu acho melhor convidar ela pra contar a história dela, né? Quem melhor do que a Mica pra contar a história dela? Ai, que legal. Então, olha só, primeiramente eu quero agradecer o convite, assim, para mim é uma alegria dividir um pouco da minha experiência, falar com muitas mulheres empreendedoras. Eu tenho uma história, eu digo assim, legal, mas eu vejo tantas mulheres com tantas histórias incríveis também, que eu vejo assim que
eu sou uma delas, sabe? Eu tenho essa sensação, assim. Mas eu quero deixar aqui registrado, antes de qualquer coisa, a minha alegria pelo convite, a minha gratidão. Assim, poder dividir e partilhar a experiência é muito bom. Eu estou muito, muito, muito feliz. E eu vou contar rapidinho a minha história. Eu tenho 31 anos de idade. Eu sou divorciada, casei muito novinha, eu casei com 23 anos, sou pernambucana, e quando eu casei, eu fui para Salvador. E lá em Salvador, eu criei um blog de casamento, porque na minha fase noiva, eu despertei para o negócio, né? Eu sabia muito do mercado de casamento, adorava tudo, mas eu não sabia que eu iria monetizar aquilo. Não era nada, assim, não estava nos meus planos, eu estava focada em casar, eu só queria casar. E aí, quando foi no ano do meu casamento mesmo, eu já tinha feito alguns encontros de noivas, era algo bem bacana. Eu me mudei para Salvador, eu sou pernambucana, como eu falei, mas eu fui para Salvador. E lá em Salvador, eu comecei a despertar para a transformação de um hobby em um negócio. Então, eu via que o mercado de casamento era bacana, era promissor, mas eu não fazia ideia de como fazer aquilo dar dinheiro, né? Eu tinha 23 anos, eu era estagiária numa empresa grande aqui em Recife, eu casei no ano que eu me formei em administração, e eu queria muito, 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 muito ter o meu dinheiro, né? De alguma forma eu queria ter o meu dinheiro. E assim, o que foi interessante foi que quando eu cheguei em Salvador, eu queria de alguma forma fazer aquele meu hobby ser rentável, porque eu via que muitas pessoas tinham conseguido aquilo, eu só não sabia como, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha grana. Olha, fala sério, eu tinha 23 anos, eu era estagiária, não ganhava nada. Eu casei na época, eu e meu ex-marido, né? Praticamente 2 lisos, e eu me lembro que eu pedi ao meu pai R$ 2.000. E aí eu disse assim, mas eu quero de presente, eu não quero emprestado. Porque emprestado a gente paga, de presente não. Eu quero de presente de aniversário. E aí eu paguei um design, um programador e criei o meu blog. Eu profissionalizei o meu blog, porque ele já era amador, mas ele existia. E eu fui de porta em porta no mercado de Salvador, conhecer um pouco do mercado de Salvador. Eu via como é que as pessoas se comportavam. Eu não casei em Salvador, então isso para mim era uma dificuldade, né? Eu entrar e, de certa forma, ser benquista pelas pessoas. Não era algo tão simples assim. E lá eles tinham um mercado muito forte de feiras de casamento e de revista de casamento. E, de repente, chega uma pernambucana, 23 anos de idade, querendo mostrar que era possível empreender digitalmente, mostrar anúncios usando a internet, falar, né, para noivas usando o blog, enfim. E aí eu comecei de pouquinho em pouquinho, crescendo, montando a minha carteira de clientes lá. Os melhores fornecedores de Salvador faziam parte da minha carteira de clientes e eu fui muito feliz, né, assim, no mercado. Então eu consegui a minha independência financeira na época, montei uma loja de noivas, e foi muito legal. Criei minha feira de casamento, eu escrevi para uma grande revista, né? Eu fui colunista de uma grande revista de São Paulo, representando Salvador. Eu viajei, não, isso para mim foi o mais legal, eu tenho que contar para vocês. Eu viajei para Londres para fazer a cobertura do casamento real, e foi muito legal. Eu criei um projeto. Foi, minha filha, eu não falo inglês, mas eu estava lá. E aí eu fui para Londres e eu criei um projeto, na verdade, chamado Cobertura Real do Casamento Real, pelo olhar de uma plebeia. E foi muito legal, porque eu quis não mostrar, assim, o meu foco não era mostrar as coisas que todos os jornais mostrariam, né? Eu queria mostrar de uma forma diferente. Então eu criei uma televisão dentro dos meus stories. Eu ia para o meio do povo com microfone, eu tinha chamadas, eu vendia anúncios, né? Então os fornecedores de casamento, eles pagavam para aparecer nesse período nos meus stories. Foi muito legal, assim, foi muito legal. E aí o tempo foi passando, no finalzinho de 2018, eu senti a necessidade de me reposicionar. O meu divórcio aconteceu em 2017, eu ainda divorciada, né? Passei 1 ano no mercado de casamento, mas eu entendia que algumas coisas estavam mudando na minha vida, sabe? Então, em nenhum momento eu condiciono a minha virada de chave profissional à minha separação. Não. Mas, de certa forma, isso traz um tipo de interferência, embora que não 100%. Por quê? Porque eu estava 100% inserida em algo que conversava com a minha vida pessoal, né? Conversava bastante. De repente, eu me vi
voltando para minha cidade, porque, como eu falei, eu morava em Salvador, e aí eu retornei para Recife, trabalhando ainda com o mercado de casamento, vivendo uma dor e falando de casamento. Então, eu tive que ter muita maturidade emocional também nesse período. E foi assim, foi muito agregador, mas quem já se separou, assim, eu não desejo, né, para ninguém, embora a gente saiba que isso pode acontecer, mas não é o que a gente quer. Ninguém casa pensando no divórcio. Mas, assim, quem já viveu a separação sabe o quanto é doloroso. E a nossa vida, né, eu falo sempre, a empreendedora, ela não tem duas vidas, né? Quando o seu casamento não vai bem, indiretamente em alguns casos, diretamente em vários outros, impacta no negócio dela, né? A gente não tem aquela caixinha, minha vida não tá legal, ok, fica aqui vida, vamos trabalhar. Não é assim, né? Seria muito legal que fosse, mas não é assim. Então, assim, eu tive alguns reflexos, né, de mudanças na minha vida pessoal, no meu negócio, embora eu sempre tenha tentado ser extremamente profissional e não deixar impactar, mas era muito difícil, era muita mudança, né? A minha separação, mudança de cidade, foi uma época que o mercado estava começando a viver uma crise, né? O mercado de eventos, esse mercado de luxo. Então, assim, eu acho que o modelo de consumo, a mentalidade do consumidor estava começando a dar uma girada, então o mercado estava se adaptando e eu estava passando por um momento de mudança. Então, todas essas coisas mudaram, impactaram bastante o meu negócio, que precisou de uma repaginada. E aí, quando foi no finalzinho de 2018, eu senti, de fato, a necessidade de mudar. Eu sou cristã e eu sempre falo isso, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso. Eu tenho uma conexão com Deus muito forte. Eu sou evangélica desde criança. E eu me lembro que nesse período foi um período em que eu me agarrei muito na fé, né? Mais ainda. E eu lembro que eu orava, eu chorava no meu quarto e eu pedia a Deus, eu falava, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer de mim, eu não sei o que o Senhor quer para mim, mas eu sei que isso aqui talvez já se encerrou, se eu peço força para continuar. E foi assim que eu comecei uma nova jornada no empreendedorismo, né? Eu deixei de ser aquela que empreendia no sentido de ter um negócio que não necessariamente falava de empreendedorismo para falar de empreendedorismo. Mas essa chavinha demorou um pouco também. Mas aí eu fui começando e tô aqui. Tem muita coisa para contar. Se deixar essa live, vai ser uma hora mesmo, mulher. Mas eu tô adorando, já tô adorando tua história e principalmente essa garra que tu tem, que tu mostra já na tua forma de falar, na tua forma de comunicar, já dá para ver o pessoal, todo mundo te adora, tá todo mundo comentando feliz aqui que recebemos a Mica. Muito legal, muito legal. E como é que surgiu essa mudança, então, de tu perceber que, chegou o momento de eu falar sobre empreendedorismo e principalmente com foco para mulheres, né? Então, olha, na verdade, eu vou até subir um post mais tarde sobre isso. Eu sempre fui, de verdade, eu sempre fui empreendedora, assim, desde criança. É engraçado, né? Porque tem coisa que a gente desenvolve e tem coisa que a gente apenas percebe. Eu já era, mas eu não estava despertando ainda. E eu sempre fui, desde criança, empreendedora, assim, eu sempre fui aquela mulher que olha uma coisa e eu vejo uma maneira de transformar aquilo num negócio. Foi assim no blog, foi assim na minha loja, quando eu abri lá, e foi assim em várias outras coisas também. Mas sabe quando você tem algo na sua cara e você não enxerga, sabe? Você não consegue entender o sinal. Eu não estava entendendo o sinal. Eu hoje faço minha segunda faculdade. Eu terminei um MBA e comecei uma segunda faculdade, eu já estou no 6º período de psicologia e foi maravilhoso para mim. Então, na minha mente, por estar nessa faculdade e tal, eu pensei, não, eu vou certamente ser psicóloga, né? Tipo, quero ser, e eu realmente eu amo a psicologia, eu curto muito, eu sou muito feliz, eu me encontrei, eu digo sempre, sou administradora, mas eu acho que a psicologia é para todo mundo, assim, agrega bastante, então eu amo. Mas aí na minha cabeça, por essa decisão, eu pensei que seria psicóloga mesmo, abrir consultório e tudo mais. Mas aí eu não estava conseguindo entender como eu ia fazer para me manter enquanto isso não acontecesse. Porque, vamos lá, eu vou, como eu falei para vocês, são parênteses, vocês estão acompanhando minha história, né? Porque tem que acompanhar meu raciocínio. Então, eu vou e volto. Né? Estão acompanhando. Mas assim, quando eu voltei para cá, como eu falei, eu era casada, separei, voltei para cá, eu passei um período morando sozinha, né? E depois, quando as coisas começaram a fechar, quando as dificuldades começaram a chegar, porque eu ainda não estava
certa do que eu ia fazer, eu só sabia o que eu não queria mais, e o que eu não queria mais era estar no mercado de casamento. Nada contra o mercado de casamento, nada contra o meu trabalho no blog, eu amava aquilo, mas eu entendia que aquele ciclo já não era mais para mim. Então, de uma forma dolorosa, porque eu tinha uma equipe no blog com 6 pessoas, eu tinha uma carteira de cliente muito boa, eu encerrei aquele ciclo na cara e na coragem, sabe? Tipo assim, é muito bom, mas não é para mim mais. Acabou. E agora, vai para onde? Então, nesse período, foi quando eu comecei a despertar para o autoconhecimento, psicologia e tudo mais, mas e as contas? Pagavam como, né? Eu não sabia. Enfim, voltei a morar com os meus pais, que foi uma decisão extremamente dolorosa para mim, porque imagina só, você casada, ter sua vida, sua independência, eu tinha loja, eu tinha tudo, e de repente eu volto, moro sozinha, tenho aí a minha independência, a minha privacidade, que na fase adulta da nossa vida é muito legal, né? A mulher, quando cresce, tem sua independência, é muito legal. E, de repente, estava eu voltando para casa do meu pai e da minha mãe, sabe? Tendo que, de certa forma, dar algum tipo de satisfação, o que isso não é um problema, eu acho que isso faz parte, mas era doloroso, né? E eu querendo, de alguma forma, ganhar dinheiro para voltar a ter aquela vida melhor que eu tinha, né? E eu não estava conseguindo, porque é o que eu digo sempre, hoje eu já ajudo mulheres justamente por entender algumas dores que elas vivem, né? Porque, assim, naquele momento eu não tive ninguém que chegasse para mim e dissesse assim, Mica, você está recomeçando. Primeiro passo é esse. Relaxa que vai dar certo. Eu sei que é difícil. Eu não tive ninguém para falar isso. Eu tive pessoas para dizer assim, tá, e tu vai fazer o que agora? Porque mulher, véi, não dá, né? Ou então outras pessoas que falavam assim, poxa, mas tu é tão boa, Mica, tu é tão inteligente, faz alguma coisa. É uma pressão que naturalmente você já tem, aí vem outras pessoas e colocam sobre você. Então, assim, é muito difícil. Então, nesse intervalo de 2012 até 2018, perdão, até 2020, ano passado, eu estava nas minhas tentativas. É tipo assim, meu Deus, eu sei que eu quero falar para mulheres, não mais noivas. Eu não quero me comunicar com o estado civil delas. Eu quero me comunicar com elas. Eu quero ajudar mulheres a recomeçar. Então, como eu estava vivendo o meu recomeço, eu peguei esse tema central para ser a base do meu negócio, né? E aí eu falava sobre desenvolvimento emocional. Por quê? Porque era o que eu estava vivendo. Eu falava sobre desenvolvimento de carreira, porque era o que eu estava vivendo. Mas aquilo não era o ideal. Hoje, com a minha mente profissional, eu entendo que não era o ideal. Porque, vamos lá, se eu estava empreendendo no digital, eu não tenho a escolha de fazer as pessoas não me verem. Então, estava todo mundo vendo a minha tentativa, o que era muito triste. Por quê? Porque durante a sua tentativa, ninguém te dá crédito. Ninguém te dá credibilidade, porque você está tentando, então está todo mundo te assistindo para ver se você vai dar certo ou se vai se lascar. É basicamente isso, né? E eu estava ali, na minha tentativa, tentando me reencontrar profissionalmente, tendo uma energia, um gás, um fogo para explodir, para querer agregar. Aqui o meu câmera está ajeitando aqui minha luz. Querendo Fiquei tonta, até achei a Mica tá caindo. Né? Eu queria de alguma Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu bati aqui sem querer. Sim. Tá tudo ok ainda? Estamos ouvindo bem. Show. Sim. Top. Então, assim, eu queria de alguma forma me reencontrar, eu queria de alguma forma me achar logo. Não apenas por minha necessidade financeira, né? Porque a gente nós somos adultas, temos responsabilidades e sonhos também, que dependem do nosso trabalho. Mas porque eu queria de alguma forma não me sentir tão incapaz e tão impotente como eu estava me sentindo nessa fase das tentativas, que é muito natural, né? Muitas de nós sentimos isso. E aí foi quando eu comecei a entender que eu tinha muito a agregar, mas eu estava emocionalmente tão cansada e tão assim me sentindo impotente por não conseguir simplesmente despertar. Eu falava, gente, como é que eu tô ainda sem conseguir? Logo eu que sou tão criativa, como é que pode? E vendo as pessoas falando, mas Mica, pelo amor de Deus, por que você não faz isso? Aí outras pessoas pediam para fazer uma outra faculdade. Eu falei, mas eu já estou fazendo psicologia, não faz não sei o quê. Saiu um edital, hein? Concurso público, PF. E eu não quero isso. E é muito ruim quando você nega essas soluções, porque parece que você está feliz com a sua situação.
Mas não era, porque eu sabia o que eu queria, embora não tivesse clareza. E todas aquelas alternativas que eu recebia só ia me distanciar do que eu queria. Né? E aí foi quando eu realmente comecei a entender. Não, o que é que eu preciso? Eu orei muito nesse período. Eu falava assim, Senhor, manda um anjo no meu quarto, abre meus olhos, faz alguma coisa, porque não está claro para mim. E aí foi quando eu resolvi começar a ajudar algumas mulheres, porque eu me lembrei que eu, gratuitamente, já tinha feito várias vezes isso com amigas minhas, mães de amigas minhas, e que hoje vivem dos negócios delas. E eu dizia, poxa, eu ajudei essas mulheres, eu dei sugestões, eu dei orientações para os negócios que hoje elas fazem com que elas comam, paguem conta, né? Amigas minhas que chegavam para mim e diziam assim, Mica, eu não sou muito feliz nisso aqui, mas assim, eu sou boa nisso. E eu consegui, tipo assim, numa velocidade, mapear o que a mulher tinha que fazer e ela ganhar dinheiro com isso. Eu falava, gente, não, eu vou começar então a fazer disso a minha profissão, eu vou ajudar empreendedoras, né? E aí foi quando a minha chave começou a virar, foi no início da pandemia do ano passado. Então, por exemplo, todos esses seguidores que as pessoas veem aqui, óbvio que eu tive uma crescente muito grande, eu vou falar isso, mas boa parte veio de 7 anos de trabalho com noivas. Então, o que foi uma dificuldade também, porque eu tinha que reciclar a minha audiência. Então, eu perdia muito seguidor e a galera vendo, e Mica, tá mal, hein? Tá perdendo seguidor, e eu ali, ó, tentando e falando de tudo, e tentando e nada de encontrar. E aí eu despertei para isso. Mas, porque muitas pessoas já falavam de empreendedorismo feminino, marketing digital, e aí eu ficava pensando, poxa, mais uma, né, para falar isso. Será que as pessoas vão me ouvir? Né? Tanta gente já acompanhou a minha mudança de vida. Será que as pessoas vão dar credibilidade? Sim. Eu tinha muita insegurança. E aí eu disse, sabe de uma? Pois eu vou falar o que eu sei, eu estudei para isso, eu tenho faculdade, eu tenho pós, tenho experiência, vou falar do meu jeito. E aí eu comecei a ver as pessoas que eu admirava e que trabalhavam nessa área de empreendedorismo feminino, de marketing digital. Eu falei, não, eu vou ajudar as mulheres, como elas podem fazer para se comunicar na internet de forma que consigam alavancar os seus negócios. Porque foi o que eu fiz a vida toda. O blog foi isso. Eu usava a internet para ajudar a impulsionar os negócios das empresas que me pagavam, o meu próprio blog. Vou fazer isso. E a minha rodada de chave veio em novembro de 2020. Está muito recente. Né? E aí eu disse, não, mas agora eu vou. E aí eu me coloquei no papel, assim, parei o preconceito que eu tinha comigo mesma de achar que não ia dar certo, que as pessoas não iam curtir. Eu falei, quem gostar vai gostar, quem não gostar tá no direito, né? Tá no direito de não gostar. E aí, pronto, eu me coloquei no papel, estudei um pouquinho os concorrentes, vi de fato o que eu poderia agregar de forma diferente e me joguei. Comecei a fazer reels, comecei a fazer mentorias, né? Eu já fazia uma mentoria ou outra, sempre focado na carreira, mas nada que fizesse, minha agenda lotar, nada disso, mas estava ali, fazendo. E aí, de tanto gerar conteúdo, muito comprometimento, as coisas começaram a mudar. Tive um vídeo que viralizou, e aí as pessoas começaram a chegar, e quando as pessoas chegaram, viram tudo que eu já tinha construído, que é o que eu digo sempre, eu acho que o que fez eu crescer não foi o vídeo viralizar, porque o vídeo viralizar e o conteúdo interno não ser atrativo, a pessoa não fica, faz a pessoa chegar, Exato. Não faz a pessoa ficar, né? Então todo aquele meu trabalho que eu achava que não ia dar certo, que ninguém estava vendo, foi o que me ajudou, né? Então assim, essa minha virada foi muito recente, foi eu olhar para mim e ver o que eu poderia agregar, foi eu lembrar o que eu já tinha feito, é o que eu digo sempre para as empreendedoras que estão nessa fase de mudança, de transição, ou não falo nem de transição, só numa maré baixa, porque a gente oscila muito, né? Às vezes você ama seu negócio está tudo bem, e aí vem uma fatalidade, um exemplo, uma pandemia da vida, que leva a energia da empreendedora lá para baixo. Então, essa energia lá embaixo pode fazer ela questionar N coisas. Então, foi eu entender tudo que eu tinha feito no meu melhor momento, no meu pior momento, e fazer de novo. Eu falei, eu só vou repetir, gente. Se uma vez deu certo, pode dar de novo. Eu vou só ajustar para a realidade atual, porque o que deu certo lá atrás talvez não dê certo da mesma forma hoje. Eu só vou mudar e vou pegar o princípio. Então, assim, foi o que eu fiz no meu trabalho. Comecei a me comunicar da minha forma e acreditar na minha forma de comunicar. Não vejo muitas pessoas do meu nicho falar de forma mais humorada, sabe, divertida.
E eu falei, tá, eu vou fazer isso porque eu sou isso. Quem me conhece sabe, eu sou assim. Então, se o pessoal gostar bem, se não gostar, mas é o meu jeito. Eu quero gostar pelo meu jeito. É o mais legal, é mais leve. E aí eu fui. Aí, nesse período, eu fui estruturando também o meu negócio, né? Eu fui estruturando, por exemplo, como seriam as minhas mentorias, eu fui estruturando como seria a minha comunicação. Eu não esperei estar 100% pronto, eu fui me lapidando na jornada. Eu falo isso para as empreendedoras, né? Essa visão tem que ser muito forte nela. Você não tem que estar pronta, você tem que estar disposta, né? São duas coisas diferentes. Então, eu fui fazendo isso e eu fui apreciando a minha jornada. Eu fui crescendo gradativamente em todos os sentidos, né? Tem muita coisa que eu preciso melhorar e eu vou vendo o que é que não está sendo legal, o que é que pode ser mais legal. Eu não tenho equipe hoje. Hoje mesmo eu trabalho exclusivamente com meu irmão, porque a gente está começando a fazer infoprodutos e ele é a cabeça pensante, vamos dizer assim, desse negócio, já atua nessa área há muito tempo e está entrando comigo, mas assim, eu não tenho uma equipe, então foi também muito difícil para mim, né? Porque eu tinha uma equipe antes de 6 pessoas e quando eu me reposicionei, eu estava sozinha. Então hoje sou eu que faço tudo, eu que faço minhas artes, eu que faço minha agenda de conteúdos, os próprios conteúdos, os vídeos, as edições, eu faço tudo. Então, hoje eu tenho ele para uma área completamente nova, que não vai interferir ainda. Mas foi a vontade de ter o meu espaço, de olhar todas aquelas mulheres empreendedoras conquistando delas e dizer assim, eu posso também. Cada um tem seu espaçozinho, o sol tem para todo mundo, né? Eu vou tentar e deixar de me sabotar. Então, mais ou menos isso foi que eu sou o irmão dela, meu irmão falando aqui. Eu vi. Tá acompanhando a live. Tá acompanhando a live. Que legal. Mas assim, a minha jornada foi mais ou menos dessa forma, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho. É porque eu converso muito, eu tô sentindo que a gente tá aqui em casa, Maga, só amigas, sem roteiro. Fica à vontade, sem roteiro, tá em casa, super bem recebida, tá todo mundo amando a live, eu tô vendo aqui as reações do pessoal, elogiando o teu sotaque, elogiando tua história, inspiradora, teve gente que falou, caí na live certa, então fica aí com a gente, porque a gente vai agora, daqui a pouco, entrar no assunto das 4 etapas da jornada empreendedora, né? Que a Mica vai contar pra gente quais são elas. E antes disso, Mica, você falou que na sua história você percebeu que não tinha ninguém para te dizer que ia ficar tudo bem. Nos momentos mais difíceis, que tu estava mais perdida, não tinha ninguém para te dizer, Mica, calma, acontece. Você sente que hoje você serve como essa pessoa para suas seguidoras, para falar das dificuldades, dos altos e baixos da jornada de empreendedorismo? Então, sim, eu sinto sim. E quando eu escolhi focar na mulher empreendedora, eu escolhi para ser aquela mulher que eu gostaria de ter na minha jornada, né? Porque assim, nada contra os homens, pelo amor de tudo, nada contra os homens, nada. Só que tem determinados momentos na nossa vida que é legal ter uma mulher do lado, porque a gente se sente mais acolhida, a gente se sente assim, poxa, ela fala, ela entende, porque ela vive. É diferente, né? Então, na minha jornada, eu quis essa mulher do meu lado. Eu quis, de alguma forma, ter uma pessoa, uma amiga. Minha mãe sempre esteve ao meu lado, sempre. Só que é diferente, porque a gente pensa assim, porque é mãe, né? É como se fosse obrigação dela fazer a gente se sentir melhor, né? Mas, assim, eu não tive essa mulher. Eu me lembro que eu estava num dia não muito bom, no meu período de transição ainda, muito, muito difícil esse dia especial, e eu me lembro que uma mulher entrou em contato comigo, uma mentora de empreendedoras e tudo mais, e ela, a gente conversando, ela ouviu um pouco minha história, e ela me mandou um áudio no WhatsApp. Na época eu tinha uma comercial, né, uma assistente comercial, e ela começou a falar assim, poxa, Mica, não sei o quê, eu quero muito mentorar ela, porque ela é assim, assim, assado. Minha filha, você é uma empreendedora nata, você não sei... Começou a botar lá em cima, e eu já estava tão mal que aquilo me deu um ânimo. E ela falou, não, a gente vai te organizar, eu sei que você está perdida, eu vou ajeitar tudo, você vai ficar assim. Foi massa.
E aí, quando a gente teve Legal. a primeira sessão, que eu comecei a contar para ela os meus sonhos, que ela falou assim, o que é que você quer? Eu falei, eu posso dizer mesmo? Eu não falei isso porque eu queria intimidar. Não, primeiro porque eu estava numa situação completamente diferente da que eu queria viver. Então, eu poderia despertar nela aquele sentimento. Tu é doida? Olha o que tu tá vivendo hoje, menina. Eu pensava isso, né? Tipo, tu quer isso, mas tu não tem nem como pagar isso aí que tu hoje vive, ou enfim. E eu falei, eu posso dizer mesmo? É tipo assim, posso falar sem julgamento? E eu me lembro que eu falei pra ela, eu quero ser grande, assim, eu quero criar. Aí comecei a sonhar, eu quero criar assim, eu quero que mulheres e não sei o quê. Comecei a falar. E aí ela começou, e aí ela soltou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim, eu sou a sua mentora, mas eu tenho que ter cuidado para não estar formando a minha concorrente. Pronto, foi uma sessão e pronto. Nunca mais ela apareceu na minha vida. E assim, eu nem sei onde é que ela tá hoje, mas assim, aquilo para mim foi um balde de água fria. Eu falei, gente, como assim? E hoje eu tenho mulheres no meu grupo, vamos dizer assim, né, de alunas, que eu praticamente dou o caminho para elas lá na frente concorrerem comigo. Eu falo, gente, não tem isso, né? A gente tem que aprender, a gente tem que crescer, tem mercado para todo mundo. E eu falo mesmo, isso não funciona, é desse jeito que você tem que fazer, é daquela forma que você tem que fazer. Então, hoje eu quero sim, e eu busco mulher para as empreendedoras, essa que vai, como é que se diz, pegar na mão, essa que vai mostrar o caminho, porque eu sei o quanto isso faz diferença, né? Independentemente do momento emocional que essa mulher está passando. Até porque naquela época eu estava num momento não tão bom emocionalmente, então toda a reação era potencializada. Se a pessoa era um pouquinho legal, pronto, para mim já era a fada. Se a pessoa era um pouquinho ruim, já era o diabo, né? Porque eu estava muito sensível emocionalmente, né? Mas hoje não necessariamente as minhas alunas, a minha audiência estão vivendo esse momento. Às vezes elas estão bem, estão com dinheiro, mas querem um norte, né? Então hoje eu quero ser essa mulher para elas. Hoje eu vejo que eu sou de alguma forma sim, esse apoio, essa força. Eu busco muito trazer um conteúdo muito humano também. Sair um pouco do livro, embora tudo que eu fale no meu perfil seja com base de estudo mesmo, né? Não é aquela coisa só que eu falo da minha cabeça. E quando eu falo da minha cabeça, tem algum tipo de respaldo. Então, eu tenho essa preocupação. Mas muito mais do que isso, eu quero trazer leveza para a jornada, porque é pesado, é muito pesado. Principalmente se a mulher sonha grande demais, né? Como eu. É pesado. Então, por essa razão que eu tento trazer Reels, por exemplo. Os meus Reels, eles são divertidíssimos. Por quê? Porque é uma forma que eu encontrei de digitalmente deixar leve a jornada dessa empreendedora. Né? Ontem mesmo apareci sem dente, gente, no meu Reels. Né? Eu pintei o dente de preto e ensinei. Por quê? Porque para mim aquilo fazia sentido no contexto. Eu sou aquela, assim, é para vestir a camisa, eu visto mesmo. E tamo junto, e vamos fazer o nosso melhor, né? Sem a pessoa achar que é ridículo ou que não é legal, né? Obviamente que eu tento não ser tão distante do que as pessoas estão acostumadas, não é o que eu quero, mas a minha ideia de fato é trazer essa força para essas mulheres, essa força que me faltou. Não me faltou 100%, eu tive sim, eu não tive 100% sozinha na minha jornada, não é isso. Mas eu queria, de certa forma, ser para ela mais do que eu tive, né? E eu acho sim que eu estou conseguindo. Seria muita segurança minha dizer que eu sou essa mulher. Não me acho, não, de verdade. Eu não acho que eu sou essa mulher, não, mas eu quero ser. Né? Então, eu estou nesse processo ainda, um pouquinho de cada vez, melhorando cada dia. É isso. Eu acho que os seus reels fazem esse serviço mesmo de alegrar, de mostrar. Também tem outras mulheres na mesma caminhada, na mesma jornada, passando os mesmos perrengues. Eu estava dando uma olhada hoje e estava achando muito engraçado. E eu tenho certeza que elas devem se identificar também. E, Mica, para essa jornada, então, qual tu diria que é o primeiro passo, então, da jornada da empreendedora, se a gente fosse dividir, né, em 4 etapas, né, que é o tema da live hoje, qual que tu acha que seria a primeira etapa? E se tu já não falou, né? Não, de certa forma, não. Mas, assim, antes de falar, eu quero convidar vocês que estão na live para compartilhar a live da gente, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Bora, vocês podem compartilhar a live. Manda por direct para um monte de gente aí para assistir. Isso é bom, vamos espalhar, galera, né? Então,
eu sempre digo, a primeira atitude, a primeira etapa da jornada empreendedora é a visão. E olha, é muito batido muitas vezes. Eu não vou trazer nada de outro mundo. O que eu vou falar aqui não é nada que você já não ouviu. Mas quando eu falo visão, é verdade. Eu sou aquela mulher e eu vou dizer para vocês, eu tenho até uns caderninhos aqui, eu não sei se está aqui atrás, mas eu tenho uns caderninhos onde eu anoto todos os meus sonhos. Tá por aqui. Eu ia pedir para a produção, mas a produção tá jantando, então eu vou respeitar. Mas assim, mas eu tenho 2 caderninhos que eu anoto todos os meus sonhos, né? E eu, como eu falei, eu sou cristã, eu acredito que muitos deles, sim, são sonhos que eu creio que é uma forma de me comunicar com Deus. Outros, eu acho que é puro inconsciente, de tanto eu querer, mas eu anoto. E eu me vejo lá no futuro. Então, uma das coisas mais importantes na empreendedora é ela saber exatamente o que ela quer. Exatamente o que ela quer. Quando eu fechei o ciclo com o mercado de casamento, eu sabia o que eu não queria. Mas eu sabia também o que eu queria. Eu queria me comunicar com mulheres. Eu não sabia como. A mulher empreendedora, ela tem que saber o que ela quer, mesmo que ela não saiba como ela vai fazer. Então, às vezes a gente acha que só faz sentido saber o destino se a gente souber o trajeto. E não é. Você pode saber o destino. Se fosse assim, não faria sentido, por exemplo, os discursos, né, que a gente fala, foca no que você quer, foca no que você quer. Gente, focar no que quer é o primeiro passo. Depois você vê como você faz para chegar, né? Não estou com isso negligenciando as etapas, a rota, a forma. Tudo isso é importante. Eu, como administradora, falo muito isso, né? Esse planejamento é importante e eu falo disso, mas a primeira coisa é saber o que você quer e se ver ali. Então, 100% das vezes que criei alguma coisa, eu me via vivendo aquela coisa. Eu me lembro que a minha primeira feira de casamento, ela saiu do papel da primeira vez que eu me separei, porque eu sou divorciada, mas eu me separei uma vez antes do divórcio em si, da separação mesmo. E eu me lembro que nessa primeira vez que eu me separei, o meu ex-marido 30 dias fora, não, vamos dar um tempo, e eu estava assim, péssimo, estava sozinha em Salvador, não contei para ninguém, não contei para meu pai, para minha mãe, para ninguém, porque assim, não era algo que eu achava que seria definitivo, mas eu estava abaladíssima. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma coisa, E foi quando eu lembrei do meu projeto da feira. Eu falei, pois eu vou tirar isso agora do papel. E aí eu comecei a ver como é que seria. Eu falei, eu sempre quis fazer isso aqui. Eu sempre via as noivas lá dentro e tal. Eu falei, eu vou botar a empresa ali dentro. Eu vou estar na televisão, eu vou fazer propaganda. E eu fiz tudo isso. Mas eu já via aquilo, eu já via antes, né? Obviamente que eu usei uma dor como um gatilho para tirar algo do papel. E é o que eu digo sempre para as empreendedoras, não se motiva pela dor. Porque o discurso empoderado, muitas vezes, que não é ruim, mas não tem que ser exclusivo, né? Não tem que ser só ele. É aquilo assim, use a dor para fazer não sei o quê. Gente, seria bom você fazer algo sem precisar da dor, né? É bem melhor. Mas muitas vezes a gente é motivada a sofrer para agir. E eu tive que reprogramar a minha mentalidade. Eu não queria estar sofrendo para agir. Aconteceu isso, então dá a volta por cima. Dar a volta por cima cansa. A gente não precisa ficar dando a volta por cima, não. É bom a gente não precisar dar a volta em nada, gente. Vamos seguir nossa vidinha, né, numa linha certa. Eu tento, de certa forma, estimular as empreendedoras a fazerem isso, a viverem isso. Então, a primeira coisa é você, de fato, se ver onde você quer chegar. É um discurso, volto a dizer, que a gente já ouve. Eu não estou falando nada de outro mundo, não estou querendo revolucionar a vida, mas é verdade. Então, tudo que eu faço e tudo que eu já fiz, eu me vi. Então, eu sei como eu quero estar daqui a 5 anos e eu juro a você, eu todo dia penso nisso. Quando eu estou dirigindo, indo para casa ou para o trabalho, eu estou ouvindo música, eu amo música e eu me vejo nas músicas. Eu me vejo assim, sabe, naquele ritmo. É como se minha vida tivesse uma trilha sonora. Eu me vejo, sei lá, conquistando alguma coisa. Eu sou assim, eu tenho essa mentalidade. E isso, de certa forma, me impulsiona, me anima. Eu me via em Londres, eu me via na Torre Eiffel. E eu vivi tudo isso. Eu vivi por 2 anos consecutivos tudo isso, porque eu me via. Então, eu falo muito para a empreendedora, ela tem que fazer isso. Não é coisa da cabeça,
Não é infantilidade, não é negligenciar a realidade, porque muitas podem achar que o fato de se ver no futuro é negligenciar o que elas vivem hoje. Tipo, poxa, eu tô aqui com minha conta toda atrasada, com meu nome sujo, com isso aqui não fluindo, e como é que eu posso, sei lá, tá me vendo num carro importado, como é que eu posso dizer que eu me vejo em tal lugar? Isso é hipocrisia, não é. Isso que você vê lá na frente tem que ser um combustível para você resolver o seu presente. É isso que eu falo. Então, quando eu disse, olha, eu tô cansada, eu tava com minhas contas atrasadas, ano passado, gente, minhas contas atrasadas, eu tava com o nome sujo, eu me sentia mal, para você ver como eu estava naquele sentimento de, poxa, eu tô muito mal, eu tô muito mal. E eu botei na minha cabeça, eu falei assim, eu não aceito isso, eu não aceito, eu nunca fui assim, tenho condições de sair daqui, eu me vejo vivendo algo muito melhor. Que eu falei, eu não aceito. Né? Eu não aceito viver essa realidade porque essa realidade não é a minha, eu não sou assim. E aí foi quando eu, em setembro do ano passado, eu cheguei a colocar currículo de novo no mercado. Gente, eu tô falando de coisa assim, menos de 2 meses, né? Ou 6 meses. Eu cheguei a colocar currículo no mercado de novo porque eu tava cansada. As pessoas, eu não tava... com clareza de conteúdo na internet, então se eu ficasse continuando o que eu estava fazendo, não ia mudar para ninguém. E aí eu me lembro que teve um dia que eu estava lavando louça em casa e eu orava a Deus, eu falava assim, Senhor, eu não estou te pedindo uma pessoa entrando na minha casa e dizendo assim, Mica, toma 10 mil reais, eu só estou te pedindo trabalho, eu quero trabalhar, porque eu quero estar naquele ponto ali que eu vejo que eu posso estar. Por favor, só que eu só posso chegar lá se eu trabalhar. E eu me lembro que nesse mês eu nunca trabalhei tanto. Não consegui nenhum emprego, ninguém me chamava para entrevista. Eu falei, não é possível, gente, que ninguém me chama para entrevista. E começou a vir um monte de mulher querendo fazer mentoria. Fazer. E eu tinha colocado na minha cabeça que aquelas mentorias me dariam o dinheiro para eu regularizar minha vida financeira. O meu objetivo era limpar meu nome. Pronto. Eu tinha colocado como meta dezembro e eu fiz isso no início de novembro. Início de novembro eu já estava toda nos trinques. Né? Então porque pronto, não precisou. Era o teu destino. Para mim era um objetivo. E foi quando eu comecei mesmo a focar cada vez mais no meu trabalho. Por quê? Porque esse meu foco, ele vinha muito alimentado pelo lugar, por conta do lugar que eu queria chegar, né? E eu tô nesse processo. Então, sem sombra de dúvidas, a coisa mais importante para a empreendedora, seja ela já no estágio mediano ou avançado da jornada, ou essa mulher que está começando agora e quer empreender, é se enxergar onde ela quer chegar. Volto a dizer, é uma frase clichê? É o tipo de coisa que todo mundo diz? Mas é verdade. É verdade. Então, assim, eu hoje enxergo tudo, eu sei exatamente como eu quero estar daqui a 5 anos e eu penso nisso toda hora, todo dia. Também não vou ser a bitolada que acorda pensando, não, mas todo dia eu penso. A depender da música eu me vejo, sabe? Sim. Enfim, eu trabalho em prol disso. Então, primeira visão, com certeza, com certeza. Legal, concordo bastante. Eu acho que visão e às vezes até a gente começar a agir como a mulher que a gente quer ser, ou como a pessoa que a gente quer ser, né? Não só visão, mas conseguir encarnar o personagem. Às vezes a gente não tá afim de levantar da cama, não tá afim de fazer as coisas que tem que fazer, mas aí tu lembra dessa visão, aonde tu quer chegar, e tu sabe que tu não vai chegar lá parada, né, Mica? Então isso dá um ânimo para continuar, né? Exatamente. E aí já entra a segunda etapa da jornada, que é o que eu falo sempre, que é o objetivo, né? Você traçar mini objetivos. Então, assim, você saber onde você quer chegar é uma coisa. Agora, você criar degraus para chegar lá é outra coisa, né? É tipo assim, quando você quer chegar num destino, você pega o Waze para saber o percurso e ali naquele aplicativo ele te dá cada etapa, daqui a tantos metros dobra, daqui a tantos metros para. Então, eu precisava criar esses mini objetivos, né? Por exemplo, para mim, o primeiro ponto era regularizar meu nome. Eu falei, eu vou crescer. Eu vou crescer. E para eu crescer, eu preciso estar com isso regular, eu preciso estar com aquela empresa ali que eu tenho desde 18 anos regular, eu preciso abrir um CNPJ por conta disso, porque eu vou me preparar para crescer. É o que eu falo sempre. A vida de uma empreendedora, um negócio, é uma gravidez, é uma gestação. Cada etapa, cada mês é importante para a formação daquele bebê.
Cada etapa é. Então, se eu quero chegar aos 9 meses, vamos imaginar o nascimento como o ápice, como o sucesso, eu preciso passar pelo primeiro mês, pelo segundo mês, pelo terceiro mês, e cada mês é importante. Talvez no primeiro mês algumas pessoas achem que é insignificante, mas é dali onde tudo começa. Ah, mas é tão bestinha aqui, não faz nada, um mês só, tá muito novinho, não dá nem para ver os frutos, mas ali é a base, ali é fundamental para chegar lá no 9º mês topado. Então, eu precisei traçar mini objetivos. O meu primeiro foi, eu quero, para ficar bem emocionalmente, bem comigo e poder projetar algo melhor, regularizar meu nome. Pronto, é minha prioridade. Eu não tirava R$ 1 para nada. Esse era o meu primeiro pequeno objetivo, né? Eu queria muito o grande já, mas eu precisava passar pelo primeiro mês. Talvez hoje eu esteja no segundo mês ainda. Eu me acho tão pequena. Eu falo, meu Deus, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Comparado ao que eu quero, eu não tenho nada. É tão pequenininho. Eu ainda tô ali, ó, nesse pré-natal, sabe? Aham. Vendo como é cada mês. Vendo como é cada mês. Então, é fundamental você criar esses mini objetivos. E outra, esses mini objetivos que a empreendedora cria tem que ser com base na realidade dela. Obviamente que ela tem que agir de uma forma inteligente, olhando o ambiente externo. Eu não posso simplesmente achar que eu vou traçar esses mini objetivos profissionais, né? Já que o tema da nossa conversa é focado na carreira, e desconsiderar o mercado externo, né? Porque tudo conversa. O meu sucesso hoje não é só o que eu faço. É uma junção do meu esforço, do meu conhecimento e do que eu recebo de fora também, porque isso interfere. A prova disso é como está a nossa economia hoje. Então, tem muitos negócios, aparentemente, bens, mulheres que até então estavam indo de vento e popa no negócio, mas que um fator externo mexeu no resultado do negócio dela. Então, o sucesso não é só o que você faz, é o somatório do que você faz com o que você recebe, com o que você vê, onde você vive. Então, são N fatores, né? E eu tracei os meus mini objetivos pessoais, mas sem desconsiderar o que estava me acontecendo fora. E é isso que eu falo para a empreendedora, né? Essa é a etapa do planejamento. Ok, eu já sei o que eu quero. Eu boto como isso agora no papel. Eu faço como? Qual é o primeiro passo, né? Para de fato conseguir alguma coisa. Qual é o primeiro passo? É botar no papel. Foi o que eu fiz depois de pagar as minhas contas, que era o que me afligiu o coração. Com quem eu quero falar? Como eu quero falar? Como eu quero ser conhecida? Como eu quero me diferenciar dentro do meu nicho? Porque tem muita gente falando o que eu falo, tem muita gente fazendo o que eu faço, e tem muita gente ganhando dinheiro da forma que eu quero ganhar, porque é um trabalho, né? E aí, como é que eu faço para me destacar? Como é que eu faço para uma pessoa querer me contratar? Então, eu fui colocar no papel e fui depois vendo como eu ia fazer cada coisa. Beleza, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar aqui? Em todos os sentidos, né? Eu falo isso muito para as mulheres. Tudo conta, a sua vida conta, a sua imagem conta, né? A forma como você quer ser vista conta, e a gente tem que pensar dessa forma. Eu não incentivo muito a empreendedora a ser uma sonhadora no sentido ruim da palavra. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas veem o empreendedor como aquela pessoa alienada, né? Iludida. E não é isso. Quando eu falo traçar mini objetivos, é objetivos reais, concretos, né? Você sonhar com o pé no chão, né? Você transformar aquele plano em ação. E eu fiz isso. Do meu jeito, eu fiz isso. Né? E eu tô nesse processo ainda de tirar, de desengavetar algumas coisas, conquistar pequenas coisas. Tô nessa fase. Essa é a segunda etapa. Mas é a prova real em carne viva de que tá funcionando, viu, Mica? Estamos vendo tua trajetória, estamos vendo que está dando certo e estamos todos torcendo. Com certeza tu vai chegar ainda muito mais longe, a gente vai estar aqui para te aplaudir. E aí, depois que eu tenho, então, Mica, eu tenho a minha visão e eu já tenho os meus objetivos, que podem ser simples ou não, vai depender, né, do contexto, em que etapa que eu tô. Qual é o terceiro passo da minha jornada? O terceiro passo da jornada é você literalmente correr atrás. Olha só, eu falo isso sempre e, como eu disse no início aqui desse tema, né? Não é nada diferente do que vocês ouvem. Mas quem me conhece sabe. Quando eu falo correr atrás, é você não esperar mesmo que alguém chegue e faça por você. Muito menos esperar a oportunidade surgir. Ventos favoráveis. Nós não temos que esperar ventos favoráveis. Porque se eu fosse esperar um vento favorável, eu estava até hoje
esperando esse vento, porque não batia, mulher. Chegava não, mulher. Esse vento não chegava, não me achava. Eu acho que quando esse vento me via, fazia curva, mulher. Não era possível. Entendeu? Não era possível. É a gente, de fato, correr atrás. Você quer, corra atrás. E aqui eu vou dar um exemplo. Ano retrasado, 2019, eu estava nessa fase de reposicionamento, estava prestes a sair do meu apartamento, que eu morava sozinha, para vir para casa dos meus pais. E eu tava com o coração desse tamanho assim, eu tava sofrendo, porque eu não queria voltar a morar com eles. Não por não amá-los, mas porque eu já era uma mulher. Eu pensava assim, eu já sou uma mulher, eu já fui casada, eu já tive minha casa. E agora eu vou ter que estar ajudando minha mãe a comprar o pão, bicho? A tirar a sacola da feira? Minha mãe me ligar, Micaela, desça pra pegar a feira? Não é possível. Então, é óbvio que eu tô trazendo uma brincadeira, mas assim, eu ficava vendo, caraca, eu vou voltar a ser aquela filhinha que mora com mamãe e com papai. Eu não queria, mas eu não tinha escolha. Eu tinha que fazer isso. E eu escolhi, não foi ninguém que disse, saia daí. Fui eu que disse, eu estou pensando e não sei o quê. Eu tomei essa decisão. Por quê? Porque fazia parte do que eu queria fazer da minha vida a médio e longo prazo, embora eu não tivesse clareza do que era. Mas se eu continuasse naquele momento, eu ia me distanciar mais, porque eu ia ficar pior. Né? E aí o que foi que eu fiz? Quando eu estava para entregar o apartamento, eu falei, eu vou entregar o apartamento e eu posso fazer, olha só minha cabeça, viu? Eu posso fazer um intercâmbio em Londres. Gente, eu estava voltando para casa dos meus pais porque eu estava sem recurso financeiro, a minha reserva já tinha acabado, eu não estava trabalhando, eu tinha R$2,04 na conta. Mas eu pensei, eu vou. Por quê? Porque o tempo que a mudança está acontecendo, eu passo 1 mês e meio. Só que eu tinha ido para Londres no ano anterior, fazer a cobertura do casamento real. Então eu conheci várias pessoas e eu reativei esses meus contatos. Eu disse assim, olha, eu estou pensando em fazer um intercâmbio aí e eu queria um lugar para ficar. Eu posso ajudar na criação das crianças, né? No dia a dia, na criação não, no dia a dia. Eu posso fazer algum trabalho para justificar a minha estadia, mas eu só queria um lugar para ficar, que é uma forma de economizar e tal. Massa. Consegui um lugarzinho. Só que eu tinha contato com a dona de uma escola de intercâmbio, uma brasileira. E aí eu tinha uma mídia, de certa forma, e eu sugeri uma parceria em divulgação por 1 mês de escola. E na escola tinha lugar para ficar, tinha apartamento. Então eu consegui. Massa. Eu falei, show de bola. Cheguei aqui dizendo, vou para Londres para fazer um intercâmbio. Ninguém entendeu nada. Mas eu tinha conseguido, com o meu trabalho, fazer a parceria para ir para Londres fazer intercâmbio por 1 mês. Mas eu precisava do dinheiro para me manter lá, eu precisava da passagem, né? Eu precisava da passagem. Como é que eu ia tirar, sei lá, R$5.000? Eu não tinha. E aí foi quando eu criei um projetinho e ativei algumas agências de Recife. Eu falei, não, hoje eu falo para mulheres, falo de recomeço, empreendedorismo, empoderamento, eu falava de tudo, né? Mulher falava de tudo. O que não é legal, tá? Mas naquele momento que eu estava ainda sem saber o que foi importante, foi necessário. Para hoje eu poder dizer que não é legal. E aí eu ativei algumas agências para trocar comigo a divulgação nas passagens. Eu bati na porta de 10 agências. Eu tive nessa época o suporte de uma agência comigo, né, me ajudando em muitas coisas. E com um dos contatos dessa agência que me dava esse suporte, eu consegui as passagens com uma agência que bancou ida e volta de trabalho. Veja, não foi ninguém que chegou e deu. Eu tive que vender. Eu paguei com o meu trabalho, não paguei com o meu dinheiro. E aí eu fui atrás. Depois disso, como é que eu levantava o dinheiro para gastar lá? Então, vendi algumas coisas minhas, por conta de 1 mês, mulher, em Londres. Mas para mim aquilo era importante. E aí, por já estar lá, eu falei, eu já vou estar em Londres, que fica perto de tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu vou fazer palestra em algumas cidades daqui da Europa. Não preciso que ninguém me pague pela palestra. Eu preciso que as mulheres me conheçam. Só isso. E aí eu ativei o grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo idealizado pela Luísa Trajano, né, a dona da Magazine Luiza, um grupo muito legal, muito engajado, um grupo de mulheres que movimenta várias esferas da vida da mulher, várias esferas da cidade, do país, né, que tem comitê de empreendedorismo, comitê social, comitê da saúde, enfim, várias áreas, né, da vida de uma mulher, de certa forma, e que dá muito suporte para mulheres no mundo inteiro, brasileiras no mundo inteiro. E aí eu fiz o contato com esse grupo, inclusive eu faço parte desse grupo aqui em Recife, faço parte inclusive do comitê de empreendedorismo,
Mas eu estava ativando esses contatos porque eu queria fazer palestra para essas mulheres. Eu falei, eu quero bater papo com essas mulheres, eu quero conhecer. E aí eu fui para Frankfurt, eu fui para Paris e eu fiz a palestra em Londres. E nessas cidades eu fiquei na casa das líderes dessas cidades. Então já economizei aí na que legal. Mas a minha ideia era conhecer mulheres. Eu falei, eu só preciso que uma pessoa me conheça e fale de mim para mais uma. Eu tô fazendo aqui o meu. Eu tô montando, de certa forma, a minha história. Eu tô, de certa forma, tentando descobrir qual vai ser, de fato, o meu momento, né? A minha entrega. Então, eu fui atrás. Eu sabia o que eu queria. Primeira etapa da jornada, a visão. Eu tracei meu objetivo, segunda etapa. Depois eu comecei a fazer minha parte. E olha, é o que eu digo sempre para as mulheres. Não vamos querer que a nossa vida seja uma linha reta. Não queira que tudo faça sentido. Por quê? Porque eu vi, né? Eu tive a visão do que eu queria lá atrás. Mas eu corri atrás da forma errada, talvez. Lá atrás ainda. Era para ter traçado o objetivo antes. Depois as coisas foram fazendo sentido e foram ligando os pontos. Sim. Porque essa experiência da Europa, ela aconteceu em 2019. Mas a minha rodada de chave, quando eu coloquei tudo no papel, minha vida no lugar, foi em 2020. Mas por ter tomado a decisão de fazer alguma coisa lá em 2019, eu ativei muitos contatos que fizeram sentido para mim quando a minha ficha caiu, quando a minha chave virou em 2020. Então, assim, se eu ficasse, não é o momento, calma, primeiro paga isso, depois fala com tal pessoa, ou então primeiro fala aqui, depois faz aquilo. Veja, cada mulher tem sua jornada, cada mulher tem sua trajetória. Você precisa fazer todas essas coisas, mas não significa que você tem que fazer nessa ordem. É ideal, é o melhor. Mas veja, nem sempre vai ser assim. Né? Tem mulheres, por exemplo, a quarta etapa da jornada que eu falo sempre é o descanso. Tem mulher que já começa descansando. Ela quer estar descansando para depois pensar no que ela vai fazer. Veja, cada mulher tem a sua etapa. Mas quando eu entendi que algumas coisas eu já estava fazendo, eu falei, olha, o objetivo eu tracei lá atrás. Corri atrás antes de saber para quê. Foi isso que eu fiz. Eu quero falar para as mulheres, eu não sabia ainda para quê. Eu só sabia que eu queria as mulheres, mas não tinha clareza. A clareza veio depois, mas eu já tinha conhecido elas, então estava tudo certo. Ativei um contatozinho, olha, hoje eu faço isso, tá tudo certo, vamos lá, vamos se juntar. Mas aquela oportunidade eu não pude deixar passar, e fui eu que criei. Nenhuma Estela oportunidade minha chegou assim, de mão beijada. Algumas chegaram? Chegaram. Não vou dizer que não, porque pelo amor de Deus, né? Mas a grande maioria não foi assim. E por que eu falo isso? Porque eu sei que para muitas mulheres é da mesma forma. Para muitas mulheres, elas que vão ter que correr atrás, que não vai ter ninguém para chegar e apoiar, não vai ter pai rico para bancar. Né? E veja, tudo bem se tivesse pai. Que bom, gente, que bom. Mas não é a realidade da grande maioria. E aí, vai fazer o quê? Né? Não é todo mundo que pode ir no banco e tirar não sei quantos mil de empréstimo. Não é. Não é todo mundo que tem determinados contatos que pode abrir e numerar as portas. Não é. E aí, vai fazer o quê? Então, eu tento, de certa forma, humanizar um pouco o meu trabalho para todas essas realidades, né? Obviamente que eu não trabalho diretamente com todas, mas eu entendo a grande maioria delas. Então, essas etapas da jornada do empreendedorismo, ela é comum a todas as realidades da empreendedora. Todas têm que ter visão, todas têm que ter objetivo, todas têm que correr atrás, todas, independentemente se num grau maior ou não. E, por fim, todas têm que descansar. Eu falo isso, sabe por quê? Porque se você não descansar, você desiste. A gente tem que aprender a descansar e não desistir. Quanto mais etapas de descanso a gente se permite viver, menos chances para desistência a gente se permite viver. A gente dá, né? E cada pessoa tem a carga que consegue carregar, né, Mica? Nem todo mundo vai conseguir produzir tanto sem descanso quanto outra pessoa. E isso não é errado, não é um problema, né? Exatamente, não é um problema, é o que eu falo sempre. Eu tenho no meu trabalho, por exemplo, um grupo no Telegram. Eu tenho um grupo lá no Telegram. E nesse grupo eu compartilho vários conteúdos exclusivos, mas em todas as manhãs eu compartilho devocionais. Todas as manhãs, religiosamente. De domingo a domingo, sobe um áudio lá de 9, 10, 7 minutos,
onde eu compartilho devocionais. E o que é isso? Para quem não sabe, devocionais são momentos de estudos bíblicos, né? Como eu sou evangélica, eu compartilho isso. Não é obrigado. Então, se a pessoa não compactua da mesma fé que eu e não quer estar lá, ela não precisa estar lá. Ela não precisa escutar. Como tem muitas pessoas que não são da mesma fé, mas querem estar lá e gostam. São bem-vindas, estão lá. E o que é que eu faço hoje lá no devocional? Eu compartilho histórias de mulheres da Bíblia e pego lições dessas mulheres e aplico na nossa jornada, na nossa vida, tá? Por que eu faço isso? Porque dentro da minha história, a minha fé foi fundamental. Dentro da minha história, a minha força espiritual foi fundamental. Então eu compartilho o que eu vivi, que para algumas mulheres não vai fazer sentido, mas para outras pode ser a solução. Então lá eu compartilho muito isso. Por quê? Porque eu sei que a gente dividir torna a jornada mais leve, né? Então, é uma forma de você descansar. Quem quiser conhecer mais, Mica, do teu trabalho, quem quiser entrar em contato contigo, inclusive entrar nesse grupo do Telegram, por onde encontra? É no teu perfil, tem tudo? Tem. Se a pessoa for agora lá no meu perfil do Instagram, vai ter um link e nesse link tem as informações de todo o meu trabalho, né? Eu deixo muito reduzido. Então, de primeira mão, eu vou trazer aqui para vocês. Nesse mês de abril, eu estou lançando a minha primeira turma de mentoria em grupo. E aí o link já está lá também para que as mulheres possam entrar no grupo do WhatsApp para receber o link de inscrição que a gente vai tornar ativo essa semana já. Então, eu só fazia até então individual, mas devido à demanda eu vou abrir minha primeira turma. Então tem lá, tem o link do Telegram, onde as mulheres podem entrar para também ter acesso não apenas aos devocionais, mas aos outros conteúdos exclusivos que eu boto lá. Então, por exemplo, já eu vou colocar lá no grupo do Telegram o checklist da aula do MBA de hoje, que é a série de aulas, videoaulas que eu compartilho no meu IGTV, toda terça e toda quinta, né? Focado no empreendedorismo, na jornada aqui no digital. Então, lá no Telegram, ela não só tem acesso ao devocional, como tem acesso a esse material e a muitos outros, que a partir de agora elas vão receber também. Então, no link lá no Instagram, tem essas informações, né? E elas já vão ser direcionadas diretamente para o perfil, para o grupo, para o canal. Tá tudo lá, podcast e tudo. Maravilha, maravilha. Quero te agradecer, Mica, pela tua presença. Adorei te conhecer. Tu é uma pessoa incrível, energia ótima. Me senti super bem conversando contigo. Aposto que todo mundo adorou. Eu até tirei os comentários porque o pessoal pediu, né, que tava travando. Eu acho que ficou melhor do pessoal assistir assim. Depois esse vídeo vai estar disponível no IGTV e no YouTube para todo mundo. Sigam a Mica, pessoal, sigam ela. Com certeza a gente vai fazer mais ações no futuro, porque eu acho que combinou muito com a gente, combinou muito com a proposta do Melhor Envio. Essa pessoa batalhadora, guerreira, tem tudo a ver com a nossa marca. E te agradeço mesmo, Mica, por encerrar nossa campanha com tanta alegria, com tanto entusiasmo, viu? Foi um prazer te receber. Eu que agradeço muito o convite, assim, foi uma alegria para mim. Eu fiquei muito feliz quando vocês entraram em contato, fiquei muito feliz com o carinho que vocês dispensaram a mim todo o tempo, né? Desde o primeiro momento, do primeiro contato, Mica, a gente quer fazer live com você, até hoje, né? Foi um carinho, assim, absurdo, e eu fiquei muito feliz e me senti muito especial para vocês. Então, assim, eu quero agradecer. Eu busquei trazer o melhor aqui, meu irmão arrasou, ele colocou aqui uma luz extraordinária, ele colocou uma luz de LED aqui, né, para ficar um clima bem diferente, porque ele é extraordinário. E aí, tudo isso para vocês, né, para, de certa forma, estar alinhada com a campanha de vocês, né, mulheres que estão aí crescendo e que fazem diferença no e-commerce. Então eu falei, não, vamos botar algo assim diferente, vamos fazer algo legal para eles. E, então, assim, eu espero que, de fato, tenha sido muito legal para vocês, como foi para mim é uma alegria dividir. Quando eu tenho oportunidade de contar um pouquinho a minha história e de compartilhar um pouquinho o que eu já vivi, o que eu sei, é onde eu vejo o porquê de tudo que eu vivi. Né? Tipo assim, agora eu entendo por que eu precisei passar por isso e por aquilo. E que nem deu para contar tudo, tem tanta coisa ainda. Mas, assim, eu tô muito feliz. Então, sempre que vocês quiserem e precisarem, pode contar comigo. Eu quero agradecer também todo mundo que assistiu a live. Pena que a gente precisou desativar os comentários, mas muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Eu tô sem óculos, então não consegui enxergar muito bem, tá bom? Mas o pouco que eu vi dos comentários, eu fiquei muito feliz com o carinho de vocês. Tá bom?
É isso. Um beijo para todo mundo. Tá bom, tá bom. Pessoal, comenta depois lá no IGTV se gostaram da live, mandem um abraço pra gente, por favor, comentem lá, que a gente ficou agora esperando o feedback de vocês para saber o que acharam, mas eu acho que todo mundo amou, viu, Mica? Um grande beijo, boa semana e tchau, tchau, pessoal. Nos vemos aí nas próximas lives. Tchau. Beijo. Beijo.